Apresento o projeto de pesquisa Desfraude na Educação Infantil nas Normativas e Documentos Brasileiros. Meu nome é Maeve Anabel Nono, sou docente da Universidade Estadual Paulista e nesse projeto conto com a colaboração da aluna Jéssica Santos Couto. No Brasil, desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação define a educação infantil como primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e com a Base Nacional Comum Curricular, as creches e pré-escolas são caracterizadas como espaços institucionais de educação e cuidado das crianças de 0 a 5 anos. Nas escolas de educação infantil, crianças bem pequenas vivenciam um marco de desenvolvimento em suas vidas, o desfraude. Barbosa e Quadros constatam que o controle dos esfíncteres e a aprendizagem do uso social do banheiro, apesar de se constituírem como grandes desafios de ordem cognitiva, social e motora, e, portanto, como uma aprendizagem central para as crianças, não constam das investigações acadêmicas do campo educacional, não estão presentes nos currículos dos cursos de formação de professores para a educação infantil e nos currículos das creches e pré-escolas. Para que o desfraude seja valorizado nas propostas pedagógicas das escolas de educação infantil e nos programas das disciplinas dos cursos de pedagogia e de formação continuada de professores de creches e pré-escolas, entendemos que é fundamental que ele seja abordado de forma adequada nas normativas e documentos oficiais da primeira etapa da educação básica. Nessa pesquisa, o desfraude nas normativas e documentos é focalizado. O objetivo do estudo: identificar, descrever e analisar como o desfraude é abordado em normativas e documentos oficiais nacionais, estaduais e municipais de educação infantil, no que se refere às formas como é conceituado e às orientações sobre esse processo oferecidas para docentes e gestores de creches e pré-escolas. No que se refere aos aspectos metodológicos, trata-se de uma pesquisa documental, de caráter descritivo, em andamento. Como fontes de dados, normativas e documentos nacionais, estaduais e municipais sobre a educação infantil, publicados no Brasil a partir de 2009. No ano de 2009, foram fixadas no Brasil as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Por esse motivo, esse ano é considerado como inicial para a coleta dos dados. Inicialmente, foi realizado um levantamento de normativas e documentos nacionais, nas páginas do Conselho Nacional de Educação e do Ministério de Educação. As normativas e documentos publicados a partir de 2009 foram lidos na íntegra, buscando-se neles como é abordado o desfraude na primeira etapa da educação básica. Foi também realizado um levantamento de normativas e documentos estaduais e municipais. Usamos aqui a ferramenta de busca Google. Foi utilizado o termo de busca desfraude, documento educação. As normativas também foram lidas na íntegra, buscando-se compreender como nelas é abordado o desfraude. Em relação ao desfraude nos documentos nacionais, temos os seguintes resultados. Selecionamos 10 documentos que oferecem orientações gerais para o trabalho nas creches e pré-escolas e que poderiam, a princípio, mencionar o desfraude por se tratar de um marco de desenvolvimento da primeira infância. Entretanto, a leitura desses documentos revelou que apenas um deles houve menção direta ao desfraude. Nas normativas nacionais, selecionamos a Resolução CNE-CEB 5/2009 e a Resolução CNE-CP
2 de 2017. Essas resoluções de caráter mandatório orientam a elaboração dos currículos de educação infantil estaduais e municipais, e também a elaboração das propostas pedagógicas das creches e pré-escolas. Nota-se que tais resoluções não mencionam diretamente o desfraude. Selecionamos também o parecer CNI-SEB 20/2009 e o parecer CNI-SEB 17/2012. Nesses dois pareceres, há menções ao desfraude. No primeiro deles, o controle esfincteriano é descrito como uma das aquisições marcantes na vida das crianças da educação infantil. As práticas envolvidas no alcance desse controle pelas crianças são apontadas como devendo ser mediadas pelas professoras, que devem planejá-las intencionalmente. Tais práticas devem se fundamentar, de acordo com o parecer, no direito da criança de ser bem atendida como pessoa humana e no direito da criança de apropriar-se, por meio de experiências corporais, dos modos estabelecidos culturalmente de relação com o próprio corpo. No segundo parecer, há uma ênfase no fato de que o apoio ao controle esfincteriano é função do professor de educação infantil, não devendo ser assumido por auxiliares, que não têm formação adequada para estar integralmente com as crianças. Nesse parecer, se determina que conteúdos relacionados ao desfraude sejam parte dos currículos dos cursos de magistério, ou seja, dos cursos de formação de professores. Em relação ao desfraude nas normativas e documentos estaduais e municipais, selecionamos 15 publicações, delas uma normativa, outras documentos orientadores, além de documentos curriculares. Nota-se nas publicações que o desfraude é tratado, de modo geral, como um processo de cada criança e não como um processo coletivo, o que vai ao encontro da orientação presente no Manual de Orientação e Treinamento Esfincteriano da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Urologia. Em 3 publicações, há referenciais teóricos sustentando o entendimento de desfraude nelas presente. Em 4 publicações, há diferentes orientações relativas ao uso de penicos durante o desfraude. 2 documentos indicam que o uso deles é inadequado e não deve ocorrer. Em outros 2, há um incentivo ao uso do penico antes do uso do vaso sanitário. Em 5 das publicações, encontramos orientações sobre a idade adequada para o processo de desfraude. As idades mencionadas vão ao encontro do que cita a literatura. Em 5 publicações, capacidades ou habilidades das crianças também são mencionadas como importantes de serem consideradas para se iniciar o processo de desfraude, em alguns casos como sinais de que o desfraude pode ser iniciado. O processo de desfraude implica também na aprendizagem pela criança do uso social do banheiro. Em 4 publicações, há referência à organização desse espaço ou de elementos dele para a utilização pelas crianças. Não se observa, de modo geral, nas publicações, a descrição das consequências de um desfraude mal conduzido, como, por exemplo, disfunções miccionais, traumas psicológicos, disfunções vesical e intestinal, distúrbios ansiosos, sintomas urinários e intestinais, efeito na autoestima das crianças e síndrome de disfunção eliminatória. Em 8 publicações, as famílias são citadas nos trechos referentes ao desfraude. Em 6 publicações, há orientações sobre ações que deverão ser realizadas pelos profissionais das creches durante o processo de desfraude. Também são descritas ações que não devem ser realizadas pelos profissionais durante esse processo, como, por exemplo, impedir a criança de ir ao banheiro quando ela solicitar,
punir a criança que não conseguir utilizar da forma adequada o vaso sanitário, deixar a criança por um tempo excessivo no vaso. Conclusões parciais, já que a pesquisa segue em andamento. Nas normativas nacionais, se observa um entendimento do desfraude que vai ao encontro da literatura sobre esse marco de desenvolvimento e sobre a educação infantil. Nos documentos e normativas estaduais e municipais, se observam diferenças nos modos como o desfraude é concebido, na forma de encarar o papel da escola e da família nesse processo, nas formas de orientação de como deve ocorrer o desfraudamento nas creches e pré-escolas. Notam-se também lacunas nas orientações sobre as consequências de um desfraude mal conduzido. Aqui apresentamos as referências que têm sustentado a nossa pesquisa e também as referências dos documentos e normativas utilizados no decorrer do estudo. Aqui finalizamos, agradecendo. Muito obrigada.